nos meio aos problemas. O único caminho para a gente encontrar felicidade é ir a Deus. Então essa música diz: a ti eu vou. Às vezes mesmo sem notar, sinto uma lágrima rolar, sinto um vazio imenso aqui em mim e penso em desistir. Começo o dia e nem sei quais as batalhas que enfrentarei. Ao me levantar faço uma oração e com fé eu clamo a ti, meu Senhor, pois sei que estás comigo, vês toda a minha dor. Só tu conheces bem a fundo os segredos que guardei, e mesmo assim me amas, sondas o meu interior. Quando não tenho mais pra onde ir, a ti eu vou. Nesse difícil caminhar, tu prometeste perto estar, e não permites que me venham provas que eu não possa suportar. Mesmo no vale da provação, tu me conduzes sempre pela mão. Eu creio naquela promessa fiel, que o Espírito irás me enviar. Eu sei que estás comigo, vês toda a minha dor. Só tu conheces bem a fundo os segredos que guardei, e mesmo assim me amas, sondas o meu interior. Quando não tenho mais pra onde ir, a ti eu vou. Mesmo que sejam como montanhas os desafios que eu tenha que enfrentar, eu só quero seguir, confiar e pedir que tu venhas dar-me força, Senhor, pois sei que estás comigo, vês toda a minha dor. Só tu conheces bem a fundo os segredos que guardei, e mesmo assim me amas, sondas o meu interior. Quando não tenho mais pra onde ir, a ti eu vou. A ti eu vou. A ti eu vou. Queria agradecer o Lucas, que Deus continue te abençoando, você e a Luana, amém. E agradecer desde já ao Alexandre, né, que vai nos trazer a palavra, pela gentileza e disposição, né. E vou deixar que ele mesmo apresente o restante da família. A Ana, nós já conhecemos, né. Ah, a bolinha da menininha da Val, ninguém viu uma bolinha?
Alguém viu uma bolinha aí? É da menininha da Val, tá? Bom sábado, igreja. Estão todos felizes? É muito bom estar aqui de volta, né? Eu nem iria me apresentar, porque já sou da casa, né? Minha esposa é da casa, Andréia é da casa, o Kevin, meu filho, é da casa, mas agora tem um integrante novo. Hoje nós estamos com a presença da Zoe. Quem lembra que eu falei da Zoe bem antes dela nascer aqui? Ô, glória! A promessa do Senhor está aí. Quem diria um homem de 27 anos de idade ser pai novamente? Tenho 2 filhas casadas, tenho uma neta com 27 anos, tá? E agora veio a Zoe. A Zoe, ela significa espiritualidade de Deus, vida de Deus. É o mesmo significado de Eva, mãe de todas. O nome de Zoe foi realmente, irmãos, escolhida por Deus, através de um sonho, há 4 anos atrás, bem antes da minha esposa pensar em engravidar. Tive um sonho, Deus revelou, e a gente foi seguindo. Mas um dia eu conto esse testemunho, amém? Irmãos, a vida do cristão não é fácil, não é verdade? Sim ou não? A vida do cristão é muito apertada, muito estreita, muito cheio de luta. Sim ou não? Então o caminho de um cristão, ele é cheio de perigos. Nós passamos por muitos perigos. E nós temos que vigiar bastante. No livro de Mateus, capítulo 7, do versículo 13, que é só uma introdução, tá? Diz assim: entre pela porta estreita, a entrada que conduz à destruição é ampla, e larga é a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. E é por isso que eu e você, nós devemos ter cuidado o tempo todo. Eu e você, nós temos que vigiar o tempo todo. Amém? Eu convido a você a curvar a sua fronte e vamos dirigir uma oração pedindo a presença do Santo Espírito de Deus mais uma vez. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e tudo que nela há, Pai querido. Pai, eu peço que nesse momento o Senhor venha me usar como canal, como bênção para os meus irmãos. Que tudo aqui que for dito, tudo aqui que for falado, não venha de mim, mas venha do Senhor. Que os nossos corações possam estar abertos a receber a Tua palavra. Que os nossos ouvidos venham ouvir aquilo que nós precisamos mudar, Pai querido. Pois o inimigo, ele tende a querer nos distanciar, a tirar de nós a atenção. Mas nesse momento eu peço ao Espírito Santo de Deus que nos proteja e que nos coloque em total vigilância, para que nós possamos sair daqui revestido do Teu poder. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Tiago. Tiago, capítulo 4, do versículo 4. Hoje nós vamos ver alguns cuidados que o cristão deve tomar. Alguns cuidados que eu e você devemos estar vigilante. Porque muitas das vezes nós achamos que estamos certos, achamos que porque nós estamos dentro da igreja, nós estamos aprendendo da palavra, nós temos todos os acertos. E muitas das vezes nós somos enganados por nós mesmos. Sim ou não? E é a pura verdade, irmãos. No nosso meio cristão, está acontecendo tantas coisas que desagrada a Deus. Mas por amar a Deus, nós achamos que estamos fazendo a vontade de Deus. E muitas das vezes não vigiamos verdadeiramente. Como que nós entramos na casa de Deus? Como que nós estamos vivendo o Evangelho?
Eu tirei essa mensagem do livro de Ellen White, Mente, Caráter e Personalidade, capítulo 2, volume 2. Por quê? Para estar aqui em cima, irmãos, para passar a mensagem para vocês, é uma responsabilidade muito grande, sim ou não? Para chegar aqui, para falar algo que é vinda do céu, eu tenho que ter passado por ela. E ao estudar esse livro, Mente, Caráter e Personalidade, e buscando o Espírito Santo para que me venha revelar as falhas que eu estou cometendo, ele foi mostrando algumas coisas que andam acontecendo na minha vida. E se alguma coisa já está mudando, é natural que eu possa passar para os irmãos, porque está dando certo. Por que eu falo isso, irmãos? Como eu disse no início, a vida de um cristão é apertada, é cheia de perigos. E por amar a Deus, nós achamos que nós estamos centrados, e muitas das vezes não. Por que será que algum irmão sai da igreja? Por que será que algum irmão entra numa apostasia e fala, não vou mais voltar para a igreja? Agora, se atente a algum detalhe. Quando o irmão sai da igreja, isso não quer dizer que ele está saindo da igreja em si, ou de Cristo Jesus. Esse irmão pode estar congregando numa outra igreja. E se você tem vontade, e se você tem no seu coração de fazer o resgate, ore ao Espírito Santo. Assim como Paulo fala, antes de você tirar o cisco dos olhos do teu irmão, tire o travessão dos seus olhos. Sim ou não? Então, se você tem no teu coração de visitar aquele irmão que saiu desta igreja e não está mais aqui congregando com você, analise você mesmo. Converse com o Espírito Santo, fala, irmão, por que ele saiu? Por que ela saiu? É alguma conduta que eu estou cometendo? E ao ler esse livro, Mente, Caráter e Personalidade, irmãos, eu pude enxergar os meus erros, alguns deles, pois não sou perfeito. Apesar que Jesus ele fala, sede santos assim como eu. Então isso quer dizer que eu e você, nós podemos ser santo. Amém? Sim ou não, igreja? Olha, no capítulo 53, controvérsia positiva e negativa. Ellen White escreve assim, unidade com Deus resulta em união. Deus é a personificação da benevolência, misericórdia e amor. Os que se acham verdadeiramente ligados a Ele não podem estar em divergência uns com os outros. Seu espírito, reinando no coração, criará harmonia, amor e união. O contrário disso se vê entre os filhos de Satanás. É sua obra provocar inveja, discórdia, ciúmes. Em nome de meu Senhor, eu pergunto aos professores seguidores de Cristo, que frutos produzis? Forte, né? E eu comecei a me perguntar, Senhor, qual é o fruto que eu estou realmente produzindo para o meu trem? O que será que eu estou entregando para o meu irmão? O que será que eu estou mostrando para ele sobre o caráter de Cristo na minha vida? No livro de Tiago, primeiramente, um dos cuidados que eu e você nós temos que tomar é o pecado. Tiago capítulo 1, capítulo 1, do versículo 12 ao 15, diz assim, todos acharam? Diz assim, feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz
o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera o quê? Gera o quê? A morte, irmãos. As coisas mais perigosas na vida de um cristão é o pecado que gera a morte. Isso é muito sério. E eu conversando com Deus, eu falei: Senhor, eu sou muito falho. Eu preciso que o Senhor me ajude na minha incredulidade, que o Senhor me ajude a realmente a ter um amor que o Senhor nos mostra. E a lição da escola sabatina vem falando do quê? Da missão. E amar é o quê? Uma das missões. Não é? Então, quando você desejar em fazer uma visita para aquele que não está agora aqui, irmãos, analise o seu coração. Não estou aqui para puxar a orelha de ninguém. A própria Ellen White escreveu e deixou isso para mim e para você, irmãos. Você me perdoe se você não tem o hábito de estudar a Bíblia, de estudar os escritos e se aprofundar mais. Me perdoe. Como a irmã aqui na frente falou de João 3,16. Como está a nossa vida nesse versículo? Será que eu estou vivendo ele? Será que eu estou acreditando que realmente Jesus é amor? Porque se eu acredito que Jesus é amor, eu tenho que exalar amor. Então, lá no livro de Romanos, o salário do pecado é a morte, irmãos. O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, do versículo... Nós vamos trabalhar um pouquinho a Bíblia, irmãos. Se você tem intimidade com a Bíblia, eu creio que você vai realmente entender. Mas se você não tem, eu peço em nome de Jesus, busque intimidade com a Bíblia. Porque somente ela vai nos ajudar a ser uma pessoa melhor. Amém? Olha, livro de Romanos, capítulo 6... versículo 23, pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Olha aí. Então por que eu fico guerreando comigo mesmo? Por que eu não demonstro um amor, primeiramente a mim, para poder amar o meu outrem? Irmãos, a morte é um salário, mas a vida é uma dádiva. A morte é um salário, mas a vida é uma dádiva. Amém? Vamos lá para 1 João. 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. O que muitas das vezes está acontecendo no nosso meio é que nós estamos trazendo o mudanismo dentro dos nossos cultos, irmãos, sem muitas das vezes nós percebermos. Me perdoe a franqueza, irmãos, mas é o que está acontecendo no mundo atual, dentro das igrejas. Eu quero seguir a Deus da maneira que eu quero, mas não quero pagar o preço verdadeiro. Então o mundanismo está dentro das igrejas. E aquele que está buscando, aquele que está estudando, aquele que está querendo a verdade, ele vai sofrer assolações, irmãos. Isso a própria Ellen White deixa escrito, e a Bíblia, ela nos mostra a verdade. Capítulo 2, de 1 João, versículo 15, 16, diz assim: não ame este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. A influência do mundo deve ser um motivo de atenção na vida do cristão.
mas eu preciso fazer algo para trazer jovens para a igreja. Essa é a grande pegada. Não sei, vamos pintar a igreja de preto, vamos chamar lá umas bandas gospel, vai cantar isso, vai cantar aquilo, mas nós precisamos, vamos fazer uma rave, né? Para trazer jovens dentro da igreja. Puro mundanismo, irmãos. Puro mundanismo. A palavra de Deus, ela é bem clara. Sabe? Muitos cristãos estão querendo imitar o mundo, mas não estão querendo imitar a Cristo, irmãos. Se eu estiver falando alguma heresia aqui hoje, nessa manhã, eu dou a oportunidade de você se levantar e chamar a minha atenção, irmãos, diante do Pai, diante do Espírito. Dou sim a oportunidade. O meu intuito aqui não é rebaixar ninguém, não é puxar a orelha de ninguém. Eu estou falando de coisas que estão acontecendo na minha vida, mudanças. E se está dando certo, eu creio que se você buscar, vai dar certo também. Amém? Irmãos, eu tinha um defeito muito falho dentro da minha igreja. De criticar a liderança, de criticar os meus irmãos, de criticar aquele que estava fazendo algo para Deus. Subia no púlpito para pregar achando que estava pregando o amor, mas estava totalmente errado, pregando ira, pregando um Deus totalmente irado. Isso eu estava cometendo. Mas, nossa, irmão Alexandre, o senhor sabia disso? Irmãos, por amar a Deus, eu achava que eu estava fazendo a vontade do Pai. Porque estava me faltando o quê? Mais intimidade, mais relacionamento e mais busca pelo Espírito Santo. Estou buscando ainda, irmãos. E não tenho vergonha nenhuma de chegar aqui nessa manhã para dizer para vocês as mudanças que eu estou fazendo na minha vida. Sou falho, vou cometer falhas ainda. Mas as falhas que eu estava cometendo, procuro não cometê-las mais. Irmão, se você tiver esse livro, Mentor em Caráter, lê ele. Eu tenho o volume 2, eu fui agraciado. Um dia eu falei para minha esposa, eu queria ter a coleção de Ellen White, mas eu não tenho condições financeiras para comprar. Diante de Deus, irmãos, chegou toda a coleção de Ellen White para mim, tudo assim, ó. Todas. Uma coleção dessa, acho que é mais de 2.000 ou para mais, não sei. E ainda chegou 6 livros de comentário adventista. Tudo por R$300. Desejo que estava no meu coração. A Andréia já foi na minha casa, ela viu na minha... E nas lives que eu faço, eu sempre deixo lá. Está tudo lá, irmãos. Estou estudando cada um deles. Porque eu pedi para Deus que eu preciso de conhecimento para levar a verdade para os meus irmãos e levar o amor de Cristo Jesus. Porque eu quero ver todo mundo no céu. E para mim ver todo mundo no céu, primeiramente eu tenho que estar aonde? No céu. Amém? Então, irmãos, aqui em 1 João, a influência do mundo, ela tem que realmente ser o quê? Um motivo de atenção para nós. Temos que estar atentos para as coisas que estão acontecendo. Temos que estar atentos às coisas que estão entrando dentro da igreja. Lógico, vão entrar coisas novas, mas essas coisas novas têm que estar na direção do Espírito Santo, amém? Tem que estar com um respaldo na palavra de Deus. Lembra quando Paulo chega pregando para o povo de Bereia? O povo já ergueu os olhos e falou, opa, tem algo diferente aí. O que eles fizeram? Ficaram de braço cruzado? Não, eles foram estudar e eles reconheceram, entenderam, enxergaram que ali tinha Cristo Jesus. E assim somos nós, irmãos. Assim somos nós, temos que ser assim. Romanos capítulo 12, vamos lá. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim. Romanos capítulo 12. Todos acharam? Olha o que está dizendo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que
experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você, para mim. Hoje aqui, na explanação da escola sabatina, nós falamos do quê? Do livre arbítrio. Olha aqui, boa e perfeita vontade de Deus para mim. Ela só vai ser boa se realmente eu escolher que ela seja boa. Sim ou não? Então é de cada um. Eu não estou aqui para falar como você está vivendo ou como a sua vida é. Isso só cabe a Deus. Mas analise dentro do teu coração como que você está vivendo uma vida em Cristo Jesus. Como que está sendo a atitude? Seja imitadores de Cristo. Nós lemos agora há pouco que os atrativos do mundo não levam a lugar nenhum. Olha o que Ellen White vai falando aqui. Quem espalha a semente da dissensão e discórdia, colhe sua própria alma, os frutos mortíferos. O próprio ato de olhar para o mal nos outros desenvolve o mal em quem? É forte. É o que o Alexandre estava só enxergando, o mal. O mal. O irmão estava ali, não estava bom, eu fazia melhor. Aí quem que se tornava mal? Irmãos, nós temos que analisar realmente. Eu não estou aqui para falar para você como você vive, irmãos. Me perdoe, não é isso. Mas eu estou falando que ainda há chance de eu e você mudar. E verdadeiramente servir a Cristo Jesus. Verdadeiramente sentir o amor dele. Não simplesmente vir, me perdoe, esquentar banco de igreja e dizer que é cristão, e lá fora, tirar a roupa de cristão no sábado à tarde, e vestir a roupa do mundo e dizer, agora eu sou do mundo, sábado que vem eu sou cristão. Irmãos, ser cristão é diferente de ser crente, sabia disso? Numa das minhas lives eu falei sobre isso, e foi assim um motivo de uma discussão muito boa. Nossa, como é bom isso aí, gente. Eu tenho um WhatsApp que fala meditações matinais, né? E tem pessoas que ligam para mim falando de testemunhos. Muito bom, todos os vídeos que tu manda, viu? Teve 4 irmãozinhos que falou para mim, como eu adoro esses vídeos. Então isso surte efeito. Isso é muito bom. Teve alguns que saiu, mas tudo é permissão de Deus, amém? Mas a gente não deixa de orar por cada um deles, né? Então é bom, a palavra de Deus ela tem que ser pregada, amém? Glória a Deus. Eu me perdi aqui onde eu estava em Romanos, né? 12. Agora nós vamos lá para Colossenses, capítulo 3. E uma das coisas que estamos passando no nosso meio são as conversas, irmãos. São as conversas. Conversas que não edificam nada. Conversas atravessadas. Conversa que vai matando. Conversa que vai destruindo. Colossenses capítulo 3, do versículo 5 ao 10, diz assim, ó. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de você. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. É por causa desse pecado que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los
quando sua vida ainda fazia parte deste mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornem semelhante a Ele. Então, as palavras, assuntos, comportamentos que não edificam, isso já não fazem parte da minha vida. Isso já não fazem parte da sua vida, irmãos. Olha para o seu irmão assim, fala bem nos olhos azuis dele assim, ó. Essas coisas que nós acabamos de ler não faz parte da nossa vida. Mas, irmãos, fica com vergonha não. Olha, profetiza na vida dele. Profetiza, irmãos. Você é profeta. Você crê que Jesus está aí com você? Você crê que você ama Jesus? Então olha para o seu irmão e leva essa salvação. Irmãos, essas coisas que nós acabamos de ler não faz parte da nossa vida. O que faz parte da nossa vida é o amor de Cristo Jesus. Irmãos, o que acontece quando nós estamos dentro da congregação do Senhor, quando nós queremos profetizar algo, ficamos tímidos, mas quando nós estamos lá no mundo, lá fora, profetizamos coisas que não condiz a palavra de Deus. A ira vem, o nervoso vem, a maldição vem. Sabe, no trânsito, no início do meu casamento, a minha esposa falava que eu era o senhor volante. Porque qualquer coisinha, o senhor volante já, tá louco, o cara é barbeiro, isso, aquilo. Hoje não. A pessoa fecha eu, fala, vai com Deus, irmão, não aconteceu nada. Uma vez um cara deu ré, irmãos, eu parado no semáforo, o cara deu ré, acabou com a frente do carro. Eu saí assim, minha mulher olhou assim e falou assim, aconteceu? Eu falei, o cara bateu lá. Minha mulher foi no porta-luva, pegou aquele livro, A Esperança. Falou assim, entrega para ele. Entreguei para ele. Falou, rapaz, não sei como que eu vou pagar esse concerto. Falei, olha, eu não tenho dinheiro também para pagar. Ele pensou, vamos comigo lá no meu funileiro. E se o senhor volante saísse naquele momento já arregaçando tudo? Você entende? Que essas coisas nojentas que Satanás coloca já não pertencem mais a nós, mas é uma briga constante, tá bom? Tiago 5:1 ou 4:1, se não for me engano, diz, de onde vêm as guerras? A não ser de vossos membros que guerreiam em si mesmo. Então você nota que é uma guerra constante. Irmãos, essas coisas não podem fazer parte na nossa vida. Você entende? Não podemos mais viver desse jeito. Todas essas coisas têm que sumir. Volta lá para Tiago 4:4. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Outra coisa que está acontecendo no nosso meio é o relacionamento, irmãos. Relacionamento tanto com Deus como... Irmão, se eu pedir para desligar esse ventilador aqui, poderia? Rapaz. Eu só vou ler a hora que o senhor voltar, amém? Essas das coisas que está acontecendo no nosso meio é o relacionamento entre irmãos, é o relacionamento com Deus, irmãos. Sabe? Quando eu comecei a estudar esse livro, Mente e Caráter, eu comecei a entender como que está sendo o meu relacionamento. Ô, irmão, parou os outros ali, será que... Tá. Eu achei que era... Esse relacionamento, irmãos, ela tem que ser um relacionamento de amor e amizade verdadeiro, assim como Jesus nos ensinou. Não podemos agir como o mundo age, sabe? Eu terminei de dar o estudo bíblico para
para um funcionário lá da empresa lá. E eu achei interessante que ele falou assim, mas ele falou num tom brincando, né? E eu falei para minha esposa, nossa, eu percebi como eu estou sendo tão flexível com a palavra de Deus. Olha que interessante. Ele falou assim, eu sou jovem ainda, eu vou curtir, depois eu me arrependo. Aí eu comecei a sorrir para ele, eu falei assim, mas você sabe que não é assim, né? Aí eu percebi que realmente eu estou procurando ser mais reflexível, realmente no amor de Cristo Jesus. Porque a nossa vontade é levar a verdade. Vocês lembram também que tem uma narrativa na palavra de Deus que fala sobre Saulo. Saulo, ele amava Deus, não amava? Ele fazia tudo em nome de quem? Porém, ele fazia o quê? Mas quando ele passou a entender que ele estava errado, o que ele começou a fazer? Mudou a conduta. Irmão, é essa pegada que eu quero chegar. Fazer essa mudança na minha vida. Na sua vida, eu não sei, irmãos. É você e Deus, amém? Eu não estou aqui para ficar julgando, mas é você e Deus. Eu só espero que tudo que está sendo falado aqui, na presença do Espírito Santo, na presença dos anjos, na presença de Jesus e na presença de Deus Pai, alguma coisa de bom vocês retirem para a vida de vocês. Porque eu estou retirando para a minha vida, amém? Vamos lá. Nossa, eu me perdi. Tiago 4,4. Obrigado. A igreja está antenada, olha que maravilha. O Espírito Santo fica feliz. Vamos lá. Olha só, isso é muito forte, irmãos. Aqui vai falar sobre o cristão se aproximar em Deus. Olha aqui. Versículo 4 do capítulo 4 do livro de Tiago. Adúlteros. Não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Vou fazer um adendo aqui. Quando a palavra está falando adúlteros, o que vem na mente, irmãos? Ser sincero. Será que é só isso, a infidelidade conjugal? Ele está falando assim, filhos, olha, não vai adulterar a palavra de Deus. Não adulterem, não vai adulterar aquilo que eu estou dizendo. Olha o que ele diz mais aqui, ó. Não percebe que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Então, por que eu tenho que colocar na minha ideia que eu tenho que trazer algo secular dentro da igreja para conquistar jovens? Que eu tenho que trazer algo secular dentro da igreja para conquistar o meu vizinho? Que eu tenho que abrir um pequeno grupo na minha casa e colocar algo secular para me atingir minha comunidade? Nós acabamos de ler aqui na palavra. Eu não estou, se eu estiver falando alguma heresia, irmãos, você tem a oportunidade de se levantar e confrontar. Em nome de Jesus, amém? Olha o que Ellen White fala. Ó. Satanás procura constantemente causar desconfiança, alienação e malícia entre o povo de Deus. Seremos muitas vezes tentados a julgar que nossos direitos são desacatados, quando não existe real motivo para esses sentimentos. Contendas, lutas e processos judiciais entre irmãos são uma desgraça para a causa da verdade. Os que seguem esse procedimento expõem a igreja ao ridículo de seus inimigos e levam a triunfar os poderes das trevas. Eles transpassam de novo as feridas de Cristo.
o expõe ao opróbrio. O que é opróbrio? Maldição. Você entende? E muitas das vezes nós fazemos isso, irmãos, me perdoe. E repito, analise você mesmo. Se olhe no espelho e veja como está a sua vida com Cristo Jesus. Eu estou vendo a minha. Se eu quero ir para o céu, eu tenho que ver a minha vida, não a sua vida. O meu intuito aqui é passar para vocês o que eu estou fazendo junto com Cristo, e a coisa está funcionando. E se está funcionando, não é legal? Dá para fazer, não dá? Eu me lembro quando meu pai era vivo, meu pai fazia uns negócios legais lá, e vai dar certo. Meu pai era carreteiro. Um dia eu inventei de mexer lá junto com ele no motor do caminhão lá, o homem ficou bravo demais, mas no final das contas deu tudo certo, né? Mas aprendi alguma coisa? O básico. Amém, irmãos? Então você veja bem que a amizade do mundo, sem a presença de Deus, em roda de escarnecedores. Sabe quando tem aqueles, dentro da própria igreja mesmo, que gosta de escarnecer? O que é escarnecer, irmão? Podemos falar que é um bullying também, né, pastor? Né? Começar a falar coisas negativas, né? Mas sem a presença de Deus no meio dessas pessoas, nós estamos levando a morte de Cristo à maldição. O que diz lá no Salmo 1? Vamos lá. Salmo 1. Salmo 1 diz assim, ó. Todos acharam? Aquele que achou, diga amém. Aquele que não achou, fala, espera, irmão, você está muito rápido. Enquanto vocês acham, eu vou tomar um pouquinho de água. Irmão Wagner, obrigado, viu? Eu nem te agradeci. Igual ficou bom para manusear a Bíblia. Mas o calor ficou bastante. Salmo 1 está dizendo assim, ó: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos escarnecedores, zombadores. Se você estiver numa rodinha dessa, seja a luz. Mostre para ele a bênção que Jesus fez lá no Calvário por sua vida e pela vida dele. Mas se eu estiver ali, no meio dessa rodinha de escarnecedor, e conviver com tudo que eles estão fazendo, eu estou dizendo que a morte de Cristo não valeu nada na minha e na dele. Vida dele. Estou trazendo maldição para Cristo Jesus. Vocês entenderam, irmãos? Mateus capítulo 15. E a quinta vai falar sobre os falsos profetas, irmãos. Hoje foi dito aqui na escola sabatina que nós temos que ter intimidade com a palavra de Deus. Porque se eu tenho intimidade com a palavra de Deus, eu vou ter discernimento o quê? Espiritual. Eu vou entender quando uma pessoa está falando heresia, quando uma pessoa está falando coisa que não tem nada a ver. Sim ou não? Olha o que está dizendo aqui, Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao 22, diz assim, ó: tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelha, mas que, na verdade, são lobos esfomeados. Vocês o identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz bons frutos, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins,
E a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produzir bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Temos que tomar cuidado, irmãos, com tudo aquilo que está chegando, com tudo aquilo que tem dentro da igreja. Porque se a pessoa não tem discernimento espiritual, se a pessoa não busca a estudar a Bíblia, ela pode ser enganada, sim ou não? Precisamos sim de discernimento espiritual para não ser enganados. O que diz lá no livro de Gálatas? Vamos lá. Gálatas. Eu me perdi aqui. Irmãos, ontem eu tive uma febre ontem, muito forte, viu? Porque, olha, foi terrível. Estava trabalhando em Araraquara. Eu acho que eu cheguei perto dos 40 graus. E eu falava, gente, eu não estou aguentando. Eu cheguei em casa, tomei um banho, falei para minha esposa, nossa, eu estou tão mole. Colocou o termômetro, estava 38,4. Aí tomei um remédio, falei, eu vou deitar. Isso 8 horas da noite. Quando foi 9 horas da noite, mas eu tinha molhado todo o lençol da cama, mas suei à vontade. Mas tomei um banho gelado. E hoje de manhã eu acordei 4 horas para me fazer as minhas meditações. Eu falei, Senhor, me ajuda. Aí eu escutei ele falando, mas eu te ajudo. Tenha bom ânimo. E olha, confesso que eu estou bem melhor, viu? Vamos lá, Gálatas 5, versículo 9. Então nós temos que ter que tomar cuidado, irmãos, com os falsos profetas, com aquelas coisas que vêm aumentar, que está fora da palavra. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, um pouco de fermento se espalha por toda massa. Então, se você estuda a Bíblia, e se você realmente tem um entendimento, se a pessoa que não tem esse relacionamento com Deus, ele vai começar a jogar alguma coisa para levedar tudo aquilo. Mas se você tem o discernimento, você corta esse fermento na hora. É na hora. Não cresce. Fica um pãozinho asmo, né? Sem fermento. Aí a pessoa fica sem saber o que fazer. Aí que é a oportunidade de você falar verdadeiramente do amor de Cristo para ele. Amém? Ellen White diz assim, ó, a obra especial, enganosa de Satanás tem sido a provação de debates para que haja contendas em torno de palavras que nenhum proveito trazem. Bem sabe que isto ocupará a mente e o tempo, desperta a combatividade e sufoca na mente de muitas pessoas o ardor da convicção, levando-as diversidade de opiniões, causada acusação e preconceito, o que gera a porta para a verdade. Então começa aquele debate, você entende? Começa aquele debate e você vai tendo o quê? Como você debater com a pessoa. Sabe quando os primos chegam na porta de casa batendo na porta, quer conversar com você, falando que o céu vai ser aqui, que não sei o quê, que lá, e você deixa ele falar. Aí você fala, olha, você falou? Você me ouve agora? Aconteceu comigo 2 domingos. Eu acredito que aquele rapaz lá, ele vai ser adventista. Vai. Porque quando eu entreguei o grande conflito na mão dele, chegou um rapazinho de 22 anos. Falei, ali eu vi Satanás trabalhar, hein?
O rapaz falou assim, mas o que é isso aí? Isso aqui, meu irmão, é uma chave muito boa para você entender o que é esse conflito cósmico que nós vivemos. Não, mas a gente não acredita nisso aí, a gente acredita na Bíblia. Peraí, mas eu estou falando para você que é só para ler só isso aqui? E fui falando, e ele falando, até que ele já não teve uma argumentação comigo. E o senhorzinho que estava ali com o livro na mão, aí eu falei assim para ele, irmão, faz uma coisa, se você não quiser ler, não leia. Se você quiser jogar fora, jogue fora. Se você quiser dar para alguém, dê para alguém. Mas entenda uma coisa, a bênção que está em suas mãos, você pode perder se você fazer isso. E tchau, a vida segue, né? Deixa Deus trabalhar, né? Então, irmãos, um pouco de fermento se espalha por toda a massa. A vigilância é indispensável na vida do cristão. Eu e você, nós temos que estar vigiando só hoje, não é? Que é sábado, né? Sim ou não? A todo momento tem que estar vigilante. Marcos, capítulo 14. Marcos 14, versículo 38. Esse é o último versículo que nós vamos ler, para encerrar, amém? Diz assim, ó: vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está, mas a carne fraca. Irmãos, olha o que Ellen White escreve aqui no Mente, Caráter e Personalidade. Em todos os séculos, os escolhidos mensageiros de Deus têm sido ultrajados e perseguidos. Alguém falou alguma coisa? Eu ouvi Marcos. Eu estou atento, hein, irmãos. Vamos lá. Em todos os séculos, os escolhidos mensageiros de Deus têm sido ultrajados e perseguidos. Não obstante, mediante seus sofrimentos, foi o conhecimento de Deus disseminado no mundo. Todo discípulo de Cristo tem de ingressar nas fileiras e levar avante a mesma obra, sabendo que seu inimigo nada pode fazer contra a verdade, senão pela verdade. Deus pretende que a verdade seja posta pela frente, se torne objetivo de exame e consideração, a despeito do desprezo que lhe voltem. Despeito do desprezo que lhe votem. O espírito do povo deve ser agitado. Toda polêmica, toda crítica, todo esforço para restringir a liberdade de consciência é um instrumento de Deus para despertar as mentes que, do contrário, ficariam modorrentas. Então, eu entendo que todos nós temos que fazer o quê, irmãos? Estudar a Bíblia cada vez mais. Então, irmãos, é bem claro aqui, Marcos 14, 38. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. É por isso, é isso que eu e você, nós precisamos entender que é de supra importância vigiarmos. Sabe, irmãos, se não estivermos atentos, nós correremos riscos de sermos
ganhado. E eu acredito em Jesus Cristo que você não deseja isso. Sim ou não? Então, que eu e você, nessa manhã, venha refletir. E volto a dizer, eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou julgando a minha vida. Porque eu estou fazendo, está funcionando. E sou falho, irmãos. Sou falho. E eu peço para todos os dias eu peço, Deus, me ajude na minha incredulidade. Me ajude a acreditar que o Senhor realmente faz a mudança que eu necessito na minha vida. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família. O hino que nós vamos cantar agora vai ser a minha oração final. Amém? É o 168 do Inário Novo. Quando estiver tocando, feche seus olhos e medite. Comece a relembrar quando Cristo encontrou você, sabe? Quando Cristo tirou aquela tristeza que estava ao seu coração, quando Cristo falou assim para você, no seu ouvido em particular, você é meu escolhido, você é minha escolhida. Amém? Nos colocamos em pé. Eu achei, sim, eu achei uma fonte que me satisfiz quando aceitei a Jesus, meu Rei. Foi meu dia mais feliz. Recebi, sim, eu recebi plenitude divina em Jesus, que me trouxe a luz que provém da cruz. Seu amor então senti. A vida era triste, só dor e aflição, mas hoje é diferente, com Jesus em meu coração. Seu perdão Ele trouxe a mim, esperança em Jesus eu ganhei. Desde que busquei, desde que encontrei esse amor que não tem fim. A vida era triste, só dor e aflição, mas hoje é diferente, com Jesus em meu coração. Quero sim a Jesus amar, pois seu sangue por mim derramou. Ao seu lado estou, para o céu eu vou. Quero a vida lhe entregar. Amém. Nos leve, Senhor, debaixo da tua proteção. Nos dá, Senhor, uma semana cheia de vitória. Mas para que a gente possa tomar posse dessa vitória, que nós possamos fazer a nossa parte, buscando, te adorando e te bendizendo. Que nós possamos ser a luz e o sal aí nesse mundo fora, meu Pai. Que nós possamos
nos transformar no teu amor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Permaneça. As crianças querem vir aqui na frente? Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça.